Diariamente, centenas de mulheres são vítimas de feminicídios no Brasil, em todos os lugares do mundo. Infelizmente, é uma estatística muito triste e são situações que são próximas da gente, às vezes família, amiga, talvez até uma desconhecida. E nosso objetivo é conscientizar as pessoas que existe solução para isso. Seja muito bem-vindo hoje no nosso podcast Divulga a Cidade. Nosso episódio de hoje é com a psicóloga Andreisa. Seja bem-vinda, Andreisa. Muito obrigada. Andreisa, a sua formação, além de psicologia, você tem alguma especialização também, né? Sim. Eu tenho formação em psicologia, né? Sou pós-graduada em TCC, que é Terapia Cognitivo-Comportamental. Também fiz teologia, Teóloga, que eu né? amo, que eu acho que casou muito bem assim com a prática da psicologia. Sou psicóloga clínica, psicóloga escolar. Eu trabalho com dependentes químicos na cidade de Arealva. Um trabalho muito bonito também. Muito gratificante, onde a gente aprende muito, na verdade, né? É uma troca muito boa e é muito vivo, né? As vivências realmente que a gente tem lá. É um trabalho onde eles ficam internados durante 6 meses. Eles ficam lá, né, com a gente durante esse período. Então, assim, muita coisa linda acontece, né, nesse tempo de tratamento, enfim. Que mais? Sou palestrante, amo palestrar, amo falar Inclusive nesse tema, né, do nosso assunto de hoje. Em agosto do ano passado, eu fiz 11 palestras durante o mês. Passei por algumas cidades aí. Que delícia. E isso me deixa muito feliz, porque eu amo. Eu amo o que eu faço, eu amo aprender sobre isso. Eu amo, assim, a forma com que a gente consegue identificar algumas coisas e ajudar pessoas que às vezes estão passando por uma situação e não sabem como pedir ajuda, né? Essa que é a realidade, porque a gente fica preso nesse ciclo. Então tem bastante coisa aí pra gente estar falando. Também tem a sua bagagem como conselheira, né? Sim, durante 10 anos estive conselheira tutelar aqui no município de Acanga. Logo vai ter aí, né, novamente as eleições, vou estar participando. E vamos ver o que Deus prepara, né? Nós colocamos na caixinha de perguntas e algumas mulheres entraram em contato e perguntaram os tipos de abuso. Então, hoje nós vamos abordar, poder explorar você nessa questão, né? Para estar falando um pouco como identificar. Acho que o primeiro passo é como identificar um relacionamento desse, né? Exatamente, até porque assim, ó, para iniciar, acho legal a gente falar sobre o mês, né? Sim. Esse tema aqui é tão importante. O mês de agosto, ele é conhecido como o Agosto Lilás. E o Agosto Lilás, a gente fala sobre a conscientização pelo fim da violência contra a mulher. E muita gente, de fato, passa por essas situações e não conseguem perceber, até porque nós entendemos que o relacionamento abusivo, ele dá sinais desde o início. Mas aí a gente precisa entender o que é se relacionar, que hoje em dia está muito escasso, né, por conta da falta da responsabilidade afetiva que muitas pessoas não têm. E quais seriam esses primeiros indícios dentro de um relacionamento? Olha, assim, a pessoa ela já tem um temperamento, já tem uma personalidade, já tem um comportamento. Então, primeiro a gente precisa saber o que a gente quer e o que a gente permite, né? Antes de mais nada, precisa ficar muito claro que ninguém faz com a gente aquilo que a gente não permite. Fácil falar, difícil é na prática, quando a gente está vivenciando uma situação assim. Por quê? Com a falta da responsabilidade afetiva, e o que eu quero dizer com isso? Quando você conhece alguém para se relacionar, você tem que estar muito certo daquilo que você quer. Então, você precisa ter responsabilidade com o sentimento do outro, porque você vai estar envolvendo uma outra pessoa. Então, tudo precisa ficar muito claro. Então, se você quer só conhecer, fala. Se você quer só dar um passeio, fala. Quer só uma amizade, fala. Quer conhecer para um relacionamento sério, caminhar aí para um casamento, isso precisa ficar muito claro. Por quê? Porque ambas as partes têm direito de ficar ou não no relacionamento. E muitas vezes as pessoas não fazem isso. As pessoas, elas entram e saem de relacionamentos e ficam totalmente destruídas. E, de repente, a hora que vai vivenciar um relacionamento que é bom, que é produtivo, não consegue. Que a pessoa já está toda machucada.
machucada, Cheio de inferiorizada, traumas. exatamente, carrega consigo, né? Faz parte da história e da evolução. Então precisa tomar muito cuidado com isso. A gente sempre precisa deixar bem claro as nossas intenções para com o outro, porque é a nossa responsabilidade também. Então a gente precisa entender o que é se relacionar. E quando eu falo se relacionar, a gente se relaciona o tempo todo. Não é só um relacionamento afetivo, né? De relacionamento de casal. Mas a gente se relaciona com pessoas o tempo todo. Então, qualquer tipo de relação a gente está sujeito a sofrer uma violência. Qualquer tipo. Seja na família, seja com amigos, ou até no próprio matrimônio, né? Então, todas essas questões trazem consigo uma bagagem muito grande quando a gente não sabe quem nós somos, o que a gente permite, até onde a gente deixa que o outro nos controle ou nos manipule, que são os tipos de violência que a gente vai estar abordando. Normalmente, quando se fala desse assunto, vem na cabeça a mulher que é espancada, que é morta, mas na verdade esse é um dos, né? É o ápice, na verdade, né? Onde a gente já chegou ali no limite, não é nem no limite, porque a gente aguenta muita coisa quando a gente está vivenciando esse tipo de relação. E é bem legal que eu sempre faço uma dinâmica nas minhas palestras. É muito interessante que como aparecem situações, né? É uma dinâmica simples, fácil de fazer, onde eu falo muitas frases, sabe? Que retratam a relação abusiva. Frases que você já ouviu ou que você já falou, né? Ou já ouviu alguém dizendo, enfim. E as pessoas, elas vão se identificando. E o tanto que isso aparece, muitas vezes a pessoa não percebe, do tanto que ela já se apagou, já se diminuiu, já não tem mais a identidade. Porque o que a gente precisa entender? Quando a gente começa um relacionamento, nós somos uma pessoa, nós temos a nossa individualidade. Quando a gente encontra o outro também tem a individualidade. A gente se encontra para viver o nosso relacionamento, para construir algo junto. E muitas vezes não é isso que acontece, porque principalmente nós, mulheres que somos mais emoção, a gente sofre muito por conta dessa carência emocional. E quando a gente se encontra, quando a gente está com essa carência, a gente não entende muito bem o que a gente quer, ou por conta de várias situações, né, que é o que eu sempre falo, que toda árvore que dá fruto, ela tem uma raiz. Então nada começa do nada. Né? Às vezes nós, mulheres, somos muito julgadas por essa questão, né? Muitos questionamentos em relação a isso, por conta dessa insegurança, muitas vezes por causa do outro. Primeiro que nunca é responsabilidade do outro fazer a gente feliz. A nossa felicidade precisa estar completa em nós mesmos. Só assim a gente consegue compartilhar a vida com o outro. E a gente sempre vai entrar na vida do outro para fazer o outro feliz. É o inverso. Porque o relacionamento ele é uma via de mão dupla. É uma troca, mas a gente não dá querendo receber. Mas é gratificante quando a gente faz bem para o outro. Porque isso, de certa forma, acaba refletindo em nós. É igual aquela frase, né? Eu preciso de uma pessoa para me relacionar, para eu me completar. Não, você já é completa. Você já é completa em si mesma. Você tem que se transbordar no relacionamento. Se você não estiver completa, você vai esperar do outro, você vai se frustrar. Vai se machucar. Vai, sem Andreisa, dúvida. tem assim um padrão específico do abusador, abusadora, né? Assim, um padrão repetitivo que você consegue identificar? Então, isso daí é muito importante. Por quê? Na verdade, o abusador, ele tem dois perfis. É aquela pessoa acima de qualquer suspeita, que sabe, que se dá bem socialmente, que consegue estar no ciclo de amigos, que se dá bem no local de trabalho, se dá bem com a sua família, acima de qualquer suspeita. E é a pessoa que lá em casa te maltrata, duas caras, brinca com você, brinca com os seus sentimentos, te fere. E também tem a pessoa que ela já é mais explosiva, que tem pouca tolerância, que a gente já consegue identificar na personalidade mesmo. Então, são dois perfis. E o interessante é que a gente sempre pensa também, quando a gente vai falar de violência no relacionamento, a gente sempre pensa do homem para com a mulher. E o contrário também existe, o contrário também é verdade. Mas do homem para a mulher é o mais comum ou não? É o mesmo? Não necessariamente. Não. Até porque é muito fácil a gente perceber o nosso comportamento mesmo. Geralmente, se a gente estiver numa praça pública, por exemplo, a gente vê um homem discutindo com uma mulher ou até a agredindo, a nossa primeira reação natural é a gente tentar fazer algo. A gente vai procurar ajuda, né? Ou a gente mesmo vai tentar interferir. Só que dizem também, né, que em briga de marido e mulher não se mete a colher, e tá errado.
Porque muitas vezes essa mulher ela está sofrendo essa violência, ela não acha que está sozinha mesmo, que não tem como buscar ajuda. E isso não é uma verdade. Então, em briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim, tá? Já começa por aí. Mete a colher, liga pra polícia, denuncia. Pede ajuda, acolhe, né? Até porque, assim, o ciclo da violência, ele acontece, né? São 3 fases o ciclo da violência. É a fase da tensão, a fase da explosão e a fase da lua de mel. Não acontecem necessariamente nessa ordem, mas a pessoa que vivencia esse ciclo, ela não percebe e ela vivencia esse ciclo. Acontece, assim, vários casos que eu já ouvi. A pessoa vai, a mulher denuncia. Sim. Aí, de repente, a pessoa vai, aí pede perdão, ela vai lá, retira Sim, o BO. exatamente. Não, ele tá arrependido, e tá tudo esse... bem, agora ele tá um amorzinho. É esse o ciclo da relação. Então, assim... E aí vai repetindo. Sempre, às vezes, várias vezes Até o no fim. dia, às vezes demora um pouco. E o que a gente precisa tomar cuidado é que, assim, a fase da tensão é onde, de fato, você fica tenso o tempo todo, ansioso o tempo todo, porque você não sabe como a pessoa vai chegar. Você não sabe o que você pode falar, o que você pode esperar. E sempre a culpa vai ser sua. Andresa, podemos, assim, dizer que o abusador ele é um personagem? Muitas vezes, sim. Até porque a pessoa que tem esse perfil abusador, ele tem medo de perder a presa. Não é nem por sentimento, mas é pelo controle que ele consegue exercer em cima dessa pessoa. É esse controle que a pessoa precisa. Porque uma pessoa que faz mal a uma outra, ela não gosta nem de si. Ela não consegue cuidar nem dela mesmo. E precisa do outro para ter essa autonomia. E assim, no caso, o abusador ou a abusadora, ele sabe escolher a presa. Ele não vai numa pessoa explosiva, Sim. ele vai numa pessoa empata. Sim, até porque a gente consegue demonstrar as nossas vulnerabilidades, principalmente quando a gente fala de relação afetiva, né? E como eu estava dizendo, principalmente nós mulheres que somos mais fragilizadas nesse sentido. Muitas vezes desacreditando por conta de relacionamentos que não foram muito bons, que já nos machucaram. Então, eles conseguem identificar esse perfil para conseguir manipular. E consegue com facilidade. Por isso que eu estava falando das 3 fases. Só para concluir a questão da praça pública, né? Então, se você vê um casal, um homem agredindo uma mulher, ou sendo, né, grosso com uma mulher, a gente já vai achar estranho e vai querer tomar alguma atitude. Mas quando é o contrário, quando é a mulher que está sendo agressiva, né, ou está sendo desrespeitosa com o rapaz, a gente dá risada. E a gente ainda acha que o rapaz merece. Verdade. Mas não é bem assim, porque tem mulheres que são extremamente abusivas também. Então, a fase do relacionamento abusivo acontece nessas 3 situações. Primeiro, a fase da tensão, onde você fica tenso o tempo todo, pisando em ovos, não sabe o que vai acontecer, fica com medo de saber o que falar, em que momento falar. E aí, o tempo todo, a pessoa chega, você já quer agradar, né? Se a pessoa sorriu, tá tudo bem. Se a pessoa fechou a cara, e às vezes não é nem com você. Mas a gente precisa entender o outro. E é bem bacana também falar sobre as linguagens do amor, pra gente entender como a pessoa se sente amada, que é um tema bastante Dá legal. Pra gente fazer o segundo Talvez episódio. pra uma outra oportunidade, porque isso daí é uma questão que todo mundo precisa saber em qualquer relacionamento. Saber como a gente se relaciona com o outro. Porque nem sempre aquilo que me faz bem é o que a pessoa faz pra mim. Nem sempre o que eu faço pro outro é o jeito que ele se sente bem. Então, a gente precisa entender isso. Então, a pessoa ela fica tensa o tempo todo, né? Não sabe como agir, enfim. Depois da fase da tensão, vem a fase da explosão. E, literalmente, é uma explosão. Quando a mulher, ela toma coragem de fazer algo. No momento da explosão, geralmente é quando acontecem as agressões físicas, os diálogos mais acalorados, onde já se perde o respeito. E essa mulher, ela é encorajada a agir. Então, provavelmente ela vai, se houve uma agressão, ela vai estar chamando ali a polícia, ela vai conversar com uma amiga, vai dizer o que aconteceu, vai dizer que não aguenta mais. Sabe quando a gente age na hora da raiva, né? A raiva ela é necessária, é um sentimento que nós temos, né? Faz parte das nossas emoções. E quando a gente age com raiva, é onde a gente se encoraja. E a raiva ela é necessária porque a raiva ela nos coloca limite, onde a gente fala, não, chega, eu não vou mais aceitar isso. Então, ela vai ser impulsionada a agir. Ela vai tomar alguma atitude. Só que é uma fase bastante perigosa também. Porque geralmente essa mulher que pede ajuda, no momento em que essa ajuda chega, por exemplo a polícia, ela vai sempre tentar minimizar o dano. Ah, é porque eu não queria que ele fosse preso, eu não quero que leve ele detido, eu não quero prejudicar a vida dele. Isso a gente vê acontecendo. Porque a pessoa acha que ela está prejudicando o abusador.
onde ela já está sendo prejudicada de várias formas para chegar num ponto desse. Então, ela tenta ali minimizar o dano. Então, essa é a fase da explosão. E passando essa fase da explosão, acalmou ali os ânimos, depois vem a fase da lua de mel, que é uma fase muito perigosa também. Porque a presa, ela já sabe, a presa não, perdão, o abusador, ele já sabe como manipular a presa. E o único medo dele é perder aquele controle que ele exerce sobre a pessoa. Então, ele vai te dar um presente, ele vai te levar para fazer uma viagem, ele vai te levar, de repente, até para uma segunda lua de mel. Só que isso acontece muito rápido. Quando ele percebe que você já está seguro, de novo, acontece o ciclo novamente. Então, é um ciclo vicioso, literalmente. Uma pergunta talvez um tanto polêmica. Existe cura para o abusador? Olha, é difícil a gente falar sobre cura. Eu acredito no ser humano. Eu acredito que todo mundo pode mudar quando quer. Todo mundo pode, que é o que eu estava dizendo, que toda árvore que dá fruto, ela tem uma raiz. E os psicólogos estão aí para isso, né? Existem ajudas. Existe tratamento. Para muita coisa, existe sim um tratamento, um acompanhamento, né? Então, eu acredito que quando a pessoa quer, quando ela sabe quem ela é, e quando ela se percebe no outro, que é a questão da empatia, ela consegue sim ter uma melhora significativa. Então, nem sempre, a gente não pode generalizar, né? Que todas as situações... Cada caso, né? Exatamente. Que todas as situações vão ter um desfecho legal, nem sempre. Porque tem gente que realmente, às vezes, nem acredita em si mesmo, né? E acaba atrapalhando a vida de outras pessoas, né? Quando acabam se envolvendo. Então, tem todas essas questões. Mas eu acredito, sim, que o ser humano pode mudar, sempre que ele quer. E a questão dos tipos de abuso. Uhum. Tem como você tá explicando, assim, de uma maneira bem... Sim, vou tentar de uma forma assim, bem sucinta. De uma forma que as pessoas possam identificar, sim, né? Algo explanar. Assim. Poxa. Então, a Lei Maria da Penha, ela surgiu... Na verdade, o Agosto Lilás, o dia mesmo, é no dia 7 de agosto. A lei é a Lei 11.340, do ano de 2006. Então, esse ano de 2023 agora, está completando 17 anos da Lei Maria da Penha. E essa lei, ela decorreu de acordo com uma mulher que sofria vários tipos de violência. O nome dela é Maria da Penha Maia Fernandes. E ela era uma farmacêutica brasileira, casada, e ela sofria vários tipos de violência. Até que... E ela tentava pedir ajuda, mas vivenciava todo esse ciclo, né? Que nós estávamos acabando de falar, porque, de fato, você não consegue sair disso. Por quê? Porque quando já chega, né, na questão da violência em si, a pessoa, ela já se perdeu. Ela acha que ela precisa daquilo, que ela depende daquilo, porque a pessoa, ela vai te minimizar, vai te inferiorizar. E você vai acreditando em todo aquele lixo que as pessoas colocam, né, na gente. Porque, assim, quando a gente fala de importância, o que é importar? Importar, por exemplo, quando a gente compra algo de fora do país, a gente traz para dentro, a gente está importando. Então, tudo aquilo que a gente aceita, que não é de nós, que não nasceu conosco, a gente está importando. E isso, assim, a gente consegue perceber a importância que a gente dá na opinião do outro quando a gente não sabe quem nós somos. Isso é muito perigoso. Então, devido a tudo isso, né, ela, por fim, acabou levando um tiro de espingarda, ela ficou paraplégica e, desde então, ela conseguiu lutar aí para que a lei entrasse em vigor. Mas aí, na época, o Estado foi processado, foi condenado por omissão, intolerância à violência. E ela conseguiu, né, uma medida protetiva. Hoje a gente pode contar com isso também. Infelizmente, muitas vezes, na prática, é um pouco diferente, né? Mas a gente precisa acreditar que é possível. Então, a partir daí, a Lei Maria da Penha, ela tipifica 5 tipos de violência. É a violência moral, a violência sexual, a violência psicológica, a violência patrimonial e a violência física, que é o que nós estávamos dizendo. Muitas vezes, a gente acha que a violência afetiva, ela é só quando é uma violência física. E não, a violência física, geralmente, ela já está lá no último estágio, vai onde além, já se aconteceu muitas coisas. Então, assim, ó, por exemplo, a violência patrimonial. O que é um patrimônio? Patrimônio é tudo aquilo que nos pertence. É meu. Independente se comprei, se ganhei, é meu. Então, por exemplo, tudo que a pessoa tenta subtrair de você que não é da pessoa é um abuso patrimonial. Se a pessoa é um pouco mais agressiva, né, tem um temperamento mais agressivo, quebra o seu carro, por exemplo, é um abuso patrimonial.
Tá? Um abuso patrimonial, um exemplo muito claro que a gente vê muito, são quando a pessoa ela subtrai seus documentos, por exemplo, não permitindo que você faça uma viagem, que você se matricule em algum curso. Isso também é uma violência patrimonial. Quando está ali com raiva, pega o seu celular, quebra, né? Isso também é um abuso patrimonial, porque é meu, me pertence. Ainda que você ganhe um outro celular que seja da mesma qualidade ou melhor que o seu. É um abuso patrimonial, te pertence. Ninguém tem o direito de tirar o que é seu, a não ser que você permita. Então, isso é abuso patrimonial. Tudo aquilo que é patrimônio te pertence, é seu, ninguém pode tirar. Então, isso também é uma violência. E quantas pessoas não passam por isso dentro de casa? E tá tudo bem. Porque é só isso, né? Porque é só isso. Ainda bem que foi não apanhei, com o celular, ainda não me bem matou. que foi o vaso quebrado. Exatamente. Então é muito perigoso e muitas pessoas vivenciam isso e não é normal, não é normal. Relacionamento, quando a gente fala de relacionamento, a gente precisa entender que isso é uma troca e amar é uma decisão, não é só um sentimento. A gente escolhe amar o outro todos os dias. Eu escolho amar a pessoa, apesar de quem ela é, porque ninguém é perfeito. Mas a gente escolhe amar todos os dias, apesar dos defeitos e das qualidades. Isso é amar. É uma escolha, é uma decisão. Porque a gente sabe que relacionamento não é fácil. Até porque hoje a gente vê em rede social, a gente mostra aquilo que a gente quer. Então a gente vê muito relacionamento perfeito, não é bem por aí, né? Então amar é uma decisão. Eu decido amar o outro, decido cuidar do outro, né? Decido fazer o outro feliz. Então a gente precisa tomar cuidado com isso também. Então, tem a violência patrimonial, a violência moral, que é a violência intelectual. Como que ela acontece? Por exemplo, às vezes você está numa roda de amigos, você até domina o assunto que você está falando e a pessoa ela sempre vai tentar te diminuir. Ah, você está falando isso, mas... É sempre de uma forma sutil também, Sutil. Né? Não é uma onde coisa acaba que... te diminuindo, te menosprezando e você acha até que você está falando alguma besteira que é normal, ali. né? E que já tá se tudo torna certo. uma coisa Realmente, normal. essa pessoa sabe mais do que eu. Então, ela sempre vai tentar te diminuir. Ela sempre foi em algum lugar, sempre fez todas as coisas, sempre para te diminuir. Independente do assunto que você esteja falando, ela sempre está ali para falar o mais dela. Ah, você fez isso, mas eu fiz isso e mais aquilo. Sempre tentando te diminuir. Ah, você conseguiu esse trabalho, mas também... Sempre tentando te diminuir. É uma violência moral, uma violência intelectual. E também acontece muito quando nós não... Perdão. Quando a gente não conhece a nossa identidade, quando a gente já perdeu a nossa identidade, que é muito perigoso, né? Então, também é um tipo de violência, a gente precisa estar atento. A violência psicológica é quando a pessoa ela tenta tirar a sua essência. Por exemplo, a pessoa ela sempre vai querer mudar uma característica sua. É aquela pessoa que chega e fala assim, ah, por que você não corta o seu cabelo? Eu gosto tanto do seu cabelo curto. Por que você não pinta o seu cabelo? Ah, esse estilo de roupa. Prefiro você sem maquiagem. Sim, pra quê, né? Passar essa maquiagem. Pra que tudo isso? Você vai passar esse esmalte vermelho no seu dedo. Então, assim, tira suas características, a sua identidade. Então, assim, nós precisamos entender que quando a gente conhece alguém, quando a gente se atrai por alguém, algo nos chamou a atenção. E essa pessoa ela tem uma identidade, isso precisa ser respeitado. E ninguém tem o direito de tirar suas características, né? Claro que não estou generalizando, tem coisas que a gente abre mão em prol do outro, sim, né? Porque o outro sempre chega para nos melhorar. Se não for assim, o relacionamento ele não vale a pena. Mas a gente precisa prestar atenção nessas formas sutis que vai tirando o nosso brilho, a nossa essência, porque o outro ele sempre vem para complementar aquilo que nós já somos. E não o contrário. Quando tenta te diminuir, a gente já precisa ficar alerta ali. Alguma coisa está de errado, porque o relacionamento não é uma competição, é uma troca. Uma troca de conhecimento, de vida, de propósito, de vida, né? E eu sempre costumo dizer nas minhas palestras que se a gente parar para pensar, será que a gente vai conhecer no mundo todas as pessoas? Vamos visitar todos os países? A gente vai conhecer todas as pessoas que existem? Impossível. Então, cada pessoa que Deus coloca na sua vida é um presente. E o que a gente faz com os presentes de Deus? A gente cuida, a gente zela. Até porque as pessoas são emprestadas para nós cuidarmos para Ele, né? Eu creio dessa forma. E a gente faz totalmente o contrário. A gente faz o que a gente quer, a gente age do jeito que a gente quer, a gente trata as pessoas como nós queremos. E depois a gente se vitimiza. É dessa forma que acontece, né? Tá tudo errado, amor, né? Tá tudo muito, muito. Então, e é literalmente isso, porque as pessoas entram e saem das nossas vidas, né? Algumas vêm para ficar, outras passam um tempo e deixam marcas. E a pergunta é, o que nós estamos deixando?
na vida das pessoas que Todas passam por nós. passam com um propósito, né? Todas têm. Todo mundo ensina algo, né? Na vida, ou a gente influencia ou a gente é influenciado. Que tipo de pessoa nós queremos ser? Então, é aí uma coisa pra gente pensar. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas formas, porque o relacionamento não é uma disputa quem é melhor, de quem faz mais, de quem ganha mais, né? Mas sempre uma troca produtiva de um para com o outro, né? Então, essa é a violência psicológica, dentre várias outras coisas, na questão de diminuir mesmo, de você achar que você não consegue, que você não é capaz, né? Tira suas características, por exemplo, quando a pessoa fala, olha, eu vou começar a fazer faculdade, mas só se for na mesma faculdade que eu, porque eu vou junto com você, eu que vou te levar, eu que vou te buscar. Cuidado com esses seus amigos aí, eles não gostam de você, não. Pegar tuas senhas de tudo pra saber com quem você fala, o que você essa fala. Daí é tecnológica, vamos chegar lá. Tem essa também, essa eu não sabia. Tecnológica, olha, eu tô falando, nem sabia que era violência tecnológica. Uma coisa vai puxando a outra, sim. Caramba. Sim, também tem essa característica. Então, assim, a pessoa ela sempre vai tentar te diminuir, te controlar. Deixa que eu te levo, deixa que eu te busco. Só eu consigo cuidar de você. Aí, às vezes, a gente pode confundir isso como um excesso de cuidado, né? Mas que bonitinho, ele se preocupa, tá com ciúmes, né? E tá tudo bem. A pessoa vai te isolando dos seus amigos, te isolando da sua família. E aí só existe a pessoa, é o que eu falei, nós temos a nossa individualidade, outra pessoa tem a individualidade dela. Quando a gente se encontra, é isso que acontece, nós somos um pouco dela. E geralmente as pessoas fazem isso, elas se escondem. E a gente é único. Nós temos as nossas individualidades e isso precisa continuar. E a gente vai se encaixando, vai se conhecendo, enfim. Então, ela vai te isolando até que você não acredita mais em você. Ela fala, mas só eu consigo cuidar de você. Se você não estiver comigo, você não vai conseguir ficar com mais ninguém, porque ninguém vai suportar esse jeito que você é. Dentre várias outras coisas que doem, mas que a gente acaba aceitando muitas vezes pelo medo de ficar sozinho. Muitas vezes isso acontece quando a gente já foi frustrado em algum outro relacionamento e mais uma vez não deu certo. Isso acontece muito porque às vezes a gente não sabe esperar a hora certa das coisas acontecerem, né? Porque o ser humano é carente, é da nossa natureza essa carência. E não é nem não saber escolher, mas relacionamento é uma coisa muito complicada, é uma coisa muito individual de cada um, né? Mas infelizmente hoje as pessoas não têm responsabilidade efetiva. Aí fica complicado. Então, essa é uma forma do abuso psicológico também. A violência sexual. A violência sexual não é só o ato sexual em si. A gente precisa prestar bastante atenção nisso. Por exemplo, você está lá no seu trabalho, tem aquele chefe que sempre gosta de colocar a mão em você, de querer ser um pouco mais carinhoso, mexer no teu cabelo, isso te causa um incômodo, uma estranheza. Isso é uma forma de abuso sexual também. Também é caracterizado. Uma forma que muitas pessoas não entendem assim, e que eu acho que vai tirar aí bastante dúvidas, por exemplo, você tem um parceiro que não deixa você fazer exames ginecológicos, por exemplo, ou quer escolher o teu médico, só vai se for em mulher, porque homem nenhum vai tocar em você, também é uma forma, porque você tem direito de cuidar da sua saúde. Não deixa você tomar métodos contraceptivos, controla a sua taxa de natalidade, escolhe quantos filhos você quer ter, mesmo que você não queira. Isso tudo é uma forma de abuso sexual, e não só o ato em si. Todas essas carícias indesejadas, aquele toque que te incomoda, também é uma forma de abuso sexual. Tem todas essas, e não só o ato, quando você pega força. Entre marido e mulher também acontece, né? Às vezes, porque o ato sexual em si, ele tem que estar de acordo, tem que estar em comum acordo, tem que ter o consentimento das duas partes. Quando é o contrário, quando é feito à força só por uma obrigação de matrimônio, também é uma violência sexual. É bem amplo, né? Essa questão. Tem assunto para a noite inteira, na verdade. Tô curiosa com essa tecnológica aí que isso. Vamos para ela, então. A violência tecnológica, hoje em dia, a gente usa o celular para tudo. Ele é muito necessário, mas a gente precisa tomar cuidado e saber usar. Geralmente, o abuso tecnológico, a pessoa ela sempre vai te ameaçar com algumas informações, algumas imagens, alguns vídeos que ela possa ter de você. Então, ela sempre vai falar, olha, se você terminar comigo, eu vou publicar aquela foto sua que eu tenho, né, para te expor de forma vexatória. Ou se não
publica uma foto que você não gosta, que te incomoda, que faz você se sentir mal. Isso tudo é abuso tecnológico. Então, a gente tem que tomar cuidado com os tipos de conteúdos que a gente armazena no nosso telefone. Tem conteúdo que não se deve armazenar de jeito nenhum, mas acontece, principalmente na fase da adolescência e da juventude. Tem que tomar muito cuidado, porque uma vez que é colocada na rede, é um vírus. Dificilmente vai ter como reverter. Eu acredito que nem tenha como. E muitas pessoas chegam até o suicídio, né? Sim, por conta de uma situação dessa, de uma exposição. O suicídio é um tema que eu amo falar também no Setembro Amarelo. Amo falar sobre suicídio. E realmente, porque a pessoa ela fica sem saída. Porque quando você faz, por exemplo, algumas coisas assim, nesse segmento, você confia na pessoa, né? Mas tem que tomar cuidado. E então, assim, quando a pessoa coloca a câmera para te vigiar, é um abuso tecnológico. Quando ela pede a senha do teu celular, também é caracterizado como abuso tecnológico. Tá ali, por que você tá curtindo foto do fulano? Por que o fulano aí começou a seguir você? E tenta excluir os seus contatos de amigos próximos, excluir pessoas da sua rede social. Tudo isso é caracterizado como um abuso intelectual. Tecnológico. E quando fica verificando seus e-mails, fica ao seu lado todo o tempo, toma uma mensagem já está ali olhando, você não tem essa liberdade, tudo isso é uma forma de abuso também, porque a pessoa não tem liberdade de ser ela, né? Não consegue ali ter o seu espaço, tudo isso é caracterizado como uma violência tecnológica também. E por fim, a violência física, né, que é o mais comentado, que é o que todo mundo acha que só acontece de forma violenta, e não. Uma característica muito sutil que não percebemos é, por exemplo, assim, não só a violência física em si, quando infelizmente acontecem até o feminicídio, que é uma forma irreversível, né, aí já não tem mais o que a gente fazer. Mas, por exemplo, quando você está numa briga acalorada e a pessoa impede que você saia do ambiente, por exemplo, usando o corpo, é uma forma de abuso físico também. Quando a pessoa está um pouco nervosa, pega alguma coisa na sua casa e joga na parede, quebra, sei lá, quebra a porta de um guarda-roupa num soco, é um abuso também físico, porque provavelmente essa pessoa, ela queria acertar você e da próxima vez ela vai conseguir. Pode acontecer. Sim, é um aviso. Né? E pode ser fatal. Exatamente. Então, é um abuso físico, todas essas formas. Quando a pessoa quebra alguma coisa, já está dando indícios, né, de quão violento ela é. Então, em algum momento, ela vai literalmente perder o controle e não vai ficar bem a situação. Então, tudo isso né? E não só, sabe aquele beliscãozinho que você leva sutilmente? Para de falar, para te controlar. Isso tudo é forma de abuso físico. E não só quando a pessoa ela fica marcada. E a forma de abuso físico também, ela é muito perigosa e traiçoeira, porque geralmente, quando eu estava falando do ciclo da violência, essa amiga que te pediu ajuda, quando, né, a coisa aconteceu, depois vivenciou de novo a fase da lua de mel, ela sempre vai minimizar, como eu estava dizendo, que é quando a polícia chega e ela tem medo ali de denunciar. Então, ela vai dizer que aquele hematoma é porque estava varrendo a casa. Vai omitir, né? Tropeçou no rodo, né? Caiu ali. Andresa, tem mulheres que carregam isso uma vida inteira. 20 anos, 30 anos. Sim. Muitas vezes por dependência, não só emocional, às vezes dependência financeira. Porque tem pessoas que não conseguem ser elas. É como eu estava dizendo, nós temos a nossa individualidade. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu preciso, eu sei até onde eu vou me permitir. E muitas mulheres não se impõem e deixam que o parceiro controle, né, a situação. Então, não saem para trabalhar fora, não conquistam aquilo que querem. Muitas delas não podem nem estudar, né? E aí, de repente, vivenciam um relacionamento assim, para onde eu vou correr? O que eu faço agora da minha vida? Eu preciso disso. Não tem como eu sair dessa violência, não tem como eu sair desse ciclo, né? E essa pessoa que vivencia esse ciclo, principalmente da violência física, ela vai chegar em você e falar assim, mas ele não é ruim o tempo todo. Ele me dá presente. Não é o tempo todo ruim assim, você está exagerando. Tem um vídeo que eu adoro, de uma moça, ela aparece, hoje eu recebi flores, não é dia do meu aniversário nem nada, mas hoje ele chegou e me deu flores. Aí daqui a pouco ela aparece de novo, tá com o olho roxo. Ontem ele me bateu, ele chegou um pouco nervoso, mas hoje eu recebi flores, tá tudo certo.
outro dia ela já tá ali com hematoma no pescoço. Ontem ele chegou um pouco nervoso, eu acabei não fazendo as coisas direito, mas tá tudo bem. Hoje eu recebi flores. Aí, por fim, ela vai contando, né, essa série de situações e no final ela fala assim, hoje eu recebi flores. E é um dia muito especial, que foi o dia do meu enterro. E se eu tivesse tomado uma atitude antes, hoje eu não teria recebido flores. Então é muito forte, né? A pessoa que vivencia isso é um sofrimento, assim, constante. Sair desse ciclo é algo muito difícil na prática. Difícil, muito difícil. Por isso que, assim, a gente precisa passar informações, as pessoas precisam entender que elas não estão sozinhas e que tem como, uma né? outra coisa, assim, que eu acho importante, a mulher que ela tá dentro desse ciclo, ela também ela é julgada. Muito. Mas ela gosta. Sim. É fácil apontar e dizer... Mulher de malandro, gosta de apanhar. Mas além dela sofrer o abuso, ainda ela sofre preconceito por esse abuso, às vezes da família, dos amigos. E por isso muitas vezes não se manifesta. Eu atendo pessoas justamente que falam isso, né? Mas como que eu ia falar? Pra quem que eu ia falar? Até porque sofrem ameaça, né? Se você falar, eu vou fazer alguma coisa com a tua família, com os seus filhos, enfim. Então é muito difícil na prática, mas há saída, né? Tem muitos recursos, tem casas que acolhem essas mulheres, né? Porque o que você poderia orientar para as mulheres que estão assistindo a gente agora? Sim. Qual seria o primeiro passo? Eu identifiquei esse tipo de violência, a Andresa falou aqui, e o que eu tenho que fazer agora? Primeira coisa, buscar ajuda. Como? Procure um amigo de confiança. Procure uma ajuda profissional. Tem o Disque 100, que é o Disque Denúncia dos Direitos Humanos, que vai ser encaminhado, né, para o órgão competente para estar analisando essa situação. Tem as casas de apoio que acolhem essas pessoas, tá? E você sempre vai estar protegido desse abusador. Sempre é um trabalho sigiloso, onde tem como você sair disso sim, né? Conquistar de novo a sua identidade, saber realmente quem você é. Porque a gente tem uma vida, a gente tem uma chance, né? O dia de hoje é o dia de hoje, ontem não volta. E como que eu vou desfrutar dos meus dias? Existe um recomeço após um relacionamento abusivo, existe, né? porque a gente sempre está buscando a felicidade e a paz, né? E quando a gente não encontra, a gente vive num mundo assim sem perspectivas. Isso é muito triste, porque às vezes a gente tem um mundo de pessoas mesmo que nos amam, que estão ali ao nosso lado e a gente não consegue enxergar. Então sempre tem saída, sempre tem um recomeço. A nossa vida é uma montanha-russa, nem sempre vai estar bem. Nem todos os dias a gente vai estar bem e está tudo bem não estar bem. Eu acredito que essas informações, elas vão ser muito úteis para o pessoal, né? Identificar. Deixa também, deixa o seu contato, o seu Instagram, para o pessoal que quiser te seguir, acompanhar mais de perto o seu trabalho, né? Sim, claro, estou à disposição também, pessoal. A gente colocou uma caixinha ali de perguntas. Sim. Se não deu tempo de você perguntar, Dá tempo ainda. Com alguma dúvida, chama, vamos bater um papo. Às vezes não é você que está vivenciando essa situação, mas conhece alguém que esteja precisando de ajuda ou de alguma informação. Às vezes é um relacionamento que está ainda no início. Então, a gente precisa entender quais são esses indícios para a gente conseguir sair. Então, tem a minha rede social. O meu Instagram é psico_Andresa Kermer. Depois acho que dá para escrever. A gente vai deixar na descrição aqui do vídeo também. Posso deixar o meu contato, claro. Meu celular também a gente pode deixar na descrição, tá bom? Facebook, Andresa Kermer. Aqui em Camboriú eu atendo na Clínica Neo Saúde. Você pode estar ligando lá, pedindo as informações também. Tá bom? E me coloco à disposição para qualquer informação. Gente, procure ajuda. Não deixe, né, passar. Sim, procure. A vida da gente é muito importante. Sim, o que vale a pena é viver, não sobreviver. E eu quero aproveitar também, para você que está assistindo a gente, se inscreva no canal Divulga Cidade SP, ativa o sininho, toda semana a gente tem um conteúdo inédito, tá sempre trazendo aí informações, trazendo conteúdos importantes, relevantes. Ativa o sininho, acompanha a gente aí. E, Andresa, eu quero agradecer você pela participação. Foi um prazer receber você. Eu tenho certeza que esse conteúdo abençoa a vida de muitas mulheres.
E eu creio que vai fazer a diferença. Amém. Que seja uma mulher que a gente Isso. consiga alcançar Sempre hoje. objetivo. Com esse vídeo já é uma Sim. baita de uma missão pra gente. Ana, eu que agradeço. Pra mim foi uma honra poder participar com vocês. Eu tô à disposição, tá bom? E é bem interessante que é bem no dia 1, né? Pois de é. agosto, onde a gente abre aí o início de uma campanha pra gente falar sobre esse tema que é muito importante. Então, provavelmente, algumas dúvidas vão surgir. Durante todo o mês eu vou estar aí trabalhando sobre esse tema. E me coloco à disposição. Te agradeço muito pela oportunidade. Eu que agradeço. Que Deus abençoe sua Amém, vida. todos nós. Quanto tempo?